Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de como funciona a consulta comigo, a consulta com o médico reumatologista. Então é o seguinte, antes de tudo, logo que você marcar lá a sua consulta, eu preciso que você pegue um papelzinho e anote tudo que você tem de sintomas, desde o comecinho da doença. Também é muito importante saber corretamente os medicamentos de uso contínuo e até aqueles medicamentos que usou lá no passado. Por quê? Porque a primeira coisa da consulta é uma conversa, que tecnicamente a gente chama de anamnese. Então vai vir aqui no consultório, eu vou perguntar o seu nome, a sua idade, o que você faz, se tem filhos, qual a sua profissão, se teve já alguma intercorrência na vida, tromboses, abortos, o que você tem de doença prévia. Tem pressão alta, tem diabetes, tem problemas de colesterol, de tireoide. Quais os medicamentos de uso atual? Você usa cálcio, você usa uma vitamina D, usa algum remédio para pressão? E agora? E antes? O que você usava? Já usou algum antidepressivo, alguma medicação que parou por efeito colateral? E aí, dentro desse contexto, eu também vou perguntar sobre a história familiar. Quais são as doenças que existem na família? Então, tá vendo como é importante já saber tudo antes de vir para a consulta? Depois disso, nós vamos conversar sobre a sua história mesmo, propriamente dita. O que está sentindo, por exemplo, uma dor, quais são as características dessa dor? Quando ela começou, o que melhora, o que piora? Tem outros fatores associados? É uma articulação? São duas? São várias? Ela incha, não incha? Dói mais de manhã? Dói mais no final do dia? Então a gente vai conversar sobre tudo relacionado a cada queixa. Formiga, perde força? Tem alguma outra coisa associada? Uma lesão de pele? Fica vermelhinho quando sai do sol? Então vai ser uma conversa bem extensa, você tem que separar um tempo bom aí, porque a conversa vai ser longa. Depois a gente tirar toda a história, o que a gente vai fazer? Vai verificar um exame físico. Então, no exame físico, nós vamos avaliar tudo. Olhos, bocas, um palpar, ver se não tem nenhum inchaço, as articulações, a musculatura. Vamos ver força, vamos ver postura. Então, todo o exame físico completo. Depois, a gente vai ver o exame complementar. O que é isso? São se você já tem alguma coisa aí de exame prévio, raio-x, ultrassom, ressonância, traga tudo que você já tem. Isso é muito importante, porque a gente vai ver o prévio, uma densitometria óssea. Então a gente vai olhar os exames que a gente chama de complementares. Após isso, aí sim a gente vai fazer algumas hipóteses diagnósticas e vamos realizar os exames necessários. Muitas vezes a gente precisa de um pouquinho mais de exame para poder fazer o diagnóstico. Então veja que vai ser uma conversa um pouquinho mais prolongada, um exame físico, tudo que você já fez, já investigou previamente e também os seus hábitos e vícios. Se você fuma, se você bebe, se faz atividade física, veja, é uma grande conversa, é uma grande avaliação, então tem que tirar pelo menos uma horinha aí para a gente conversar. Depois de tudo isso, dessa primeira consulta, você vai ter a sua consulta de retorno. É claro que da consulta, a primeira consulta até o retorno, eu vou propor alguns tratamentos dentro do que a gente tiver das hipóteses diagnósticas. Mas é geralmente no retorno que a gente vai ver os exames, eu vou te reavaliar e a partir daí a gente vai fechar um diagnóstico sempre que possível e propor o tratamento adequado. Nessa consulta para propor o tratamento adequado, eu sempre vou mostrar o que a gente tem de evidência dentro da reumatologia, as nossas diretrizes de tratamento, né? E sempre vou falar sobre outras questões associadas, que é o fortalecimento, se necessário, pode ser necessário às vezes uma fisioterapia, né? É bem abrangente. Então, vamos lá, marcou a consulta com o reumato, separa tudo que você tem em casa, pergunta na família aí as doenças, tira pelo menos uma hora para a gente conversar e fazer seu exame físico e vai ter muita coisa aí para avaliar e diagnosticar.